Esses 9 alimentos não podem faltar no prato do idoso. Você tem sentido as suas pernas mais fracas? Está com dificuldade para subir escada ou se cansa facilmente ao caminhar? Isso pode ser sarcopenia, um problema comum que afeta muitas pessoas após os 60 anos. É um problema grave, é um problema comum, mas é um problema que tem solução. Então, nesse rápido vídeo, eu vou te mostrar 9 alimentos que podem te ajudar a fortalecer os músculos, a recuperar a sua disposição e melhorar a sua qualidade de vida. Já se inscreve no canal, já me conta nos comentários se você tem se sentido fraco, me conta nos comentários de que parte do mundo você me assiste e se você quiser cuidar da sua saúde de verdade, de forma natural, não visando introduzir mais remédios, mas sim visando introduzir mais saúde, mais hábitos saudáveis, marque uma consulta comigo. O link está na descrição e também está nos comentários fixados. Esses dias atendi um paciente lá do Rio Grande do Sul que tinha a indicação para operar em função de um refluxo gastroesofágico que era incontrolável, ele não queria mais tomar medicamentos, me procurou para ver se a gente encontrava uma forma natural de tratar o problema dele. Tem 2 meses que ele iniciou o tratamento e ele me falou ontem, na consulta de retorno, que teve uma melhora de 80% a 90% dos sintomas. Isso em 2 meses. Uma pessoa que tinha a indicação da cirurgia. Então, pessoal, existe possibilidades infinitas na medicina, mas nem todo médico tem os olhos abertos e a mente aberta para enxergar isso. Mas eu tenho. Então, se quiser marcar uma consulta comigo, link na descrição, link nos comentários fixados. Por que a fraqueza muscular acontece? Depois dos 30, depois dos 40 anos, nós perdemos entre 3 a 8% de massa muscular a cada década. E isso é chamado de sarcopenia, uma condição causada por redução dos hormônios, da testosterona no caso do homem, do estrogênio no caso da mulher, causado também, principalmente, pelo baixo consumo de proteínas e nutrientes. Você vai ver que você não consome o tanto de proteína que você deveria consumir. É causado pela falta de atividade física, principalmente atividade física de força, de resistência. O corpo, quando vai envelhecendo, também se torna menos eficiente para absorver nutrientes e tudo isso vai gerar as consequências: fraqueza, perda de independência, maior risco de fraturas, maior risco de quedas, aumento do risco de diabetes. E como que a gente vai combater a sarcopenia? Primeiro, alimentação, e eu vou te falar os alimentos que você deve consumir, e musculação, atividade de força, ok? Qual é o nosso primeiro alimento? E esse aqui é o alimento que eu recomendo que vocês comecem o dia com ele, tá? O nosso querido ovo, pessoal. O ovo, ele é rico em vitamina D, vitamina B12, colina, nutrientes essenciais para a recuperação muscular. Cada ovo tem cerca de 6 gramas de proteína. Além disso, a leucina, presente no ovo, estimula o crescimento e a recuperação muscular, fazendo desse simples alimento ideal para o controle de peso e para aumentar a sua saciedade. E aí você vai me dizer: doutor, eu tenho colesterol alto, eu posso comer ovo? Sim, pessoal. Por mais que o ovo tenha sim colesterol, nós sabemos atualmente que o consumo de colesterol, que a presença de colesterol na alimentação não tem um impacto tão significativo assim nos níveis séricos de colesterol, nos níveis de colesterol em nosso sangue. Então o ovo, em moderação, obviamente, pode ser consumido por pessoas com colesterol alto. Pessoal, quem tiver a oportunidade, quem puder consumir ovos orgânicos, faça isso. Tá vendo aqui, né? Que esse aqui é um ovo orgânico. Aqui no mercado Açaí, Atacadão Açaí, é o lugar mais barato com ovos orgânicos. Eu compro atualmente 10 ovos por R$ 9,90. 10 ovos por R$ 10, orgânicos, tá?
O sabor é diferente, a cor é diferente, o efeito na sua saúde é diferente. A diferença de preço pode ser um remédio que lá na frente você não vai precisar tomar, tá? Primeiro alimento, ovo. Segundo alimento, peixes ricos em ômega 3. E aqui eu vou falar apenas de um, sardinha, tá? A sardinha é um peixe pequeno, é um peixe que não é tão predador, então ele não acumula mercúrio, ele é um peixe que é da natureza, ele não é criado em cativeiro, ao contrário do salmão. Então, diferente do atum, ele não acumula mercúrio, e diferente do salmão, ele não é criado em cativeiro. Então a sardinha é uma excelente opção. É rica em ômega 3 e vitamina D, tem efeito anti-inflamatório, ajuda a aumentar a massa muscular, melhora a saúde cognitiva e cardiovascular, e você pode consumir a sardinha enlatada, ok? Só cuidado para não consumir aquele óleo da sardinha, que geralmente é um óleo de soja com soja transgênica, tá? Então veja bem qual é a marca que você vai escolher. O que eu disse? É difícil bater a meta de proteína. Sim, porque para você manter a sua massa muscular, você precisa consumir, no mínimo, para manter, no mínimo, 1 grama de proteína por quilo de peso, tá? Então se você tem 70 quilos, você tem que consumir, no mínimo, 70 gramas de proteína. E aí você vai me dizer, ah, doutor, é fácil. Eu vou comer um filé de peito de frango de 100 gramas, e aí eu já passei muito da minha meta de proteína, que eu tenho 70 quilos, tenho que comer 70 gramas de proteína. Comi um frango de 100 gramas, tô com 30 gramas aí sobrando de proteína. Não é assim que funciona. Por quê? Em 100 gramas de peito de frango, você tem apenas 25 gramas de proteína. Ou seja, para bater os seus 70 gramas de frango, você precisa comer cerca de frango não, seus 70 gramas de proteína, você precisa consumir cerca de 300 gramas de peito de frango, ok? É assim que a gente vai fazer a nossa conta. Terceiro alimento, carnes, pessoal. Proteína animal, tá? Carne vermelha, tem problema? Eu durante muito tempo achei que tinha, hoje eu já vejo que talvez os estudos, que talvez as intenções por trás dos estudos não fossem levar saúde, não fossem levar informações para uma tomada de decisão que fosse ocasionar mais saúde, se é que vocês me entendem. Então hoje eu acho que o consumo de carne é fundamental para uma vida saudável. Eu entendo quem é vegano, entendo quem é vegetariano, entendo a questão ideológica por trás disso tudo. Durante um tempo, alguns meses, eu segui uma dieta vegana, ok? Não consegui manter. Admiro muito quem consegue. Para mim é muito difícil. Agora, a carne, a proteína animal, ela é muito importante para você garantir a sua quantidade de proteína diária, tá? Eu gosto muito de comprar a 100. Eu comprava moído, mas eu parei de pedir para moer e eu mesmo moo, comprei um moedor manual. Eu gosto de patinho, tá? Parte do frango eu gosto da sobrecoxa. Proteína animal, ela é rica em aminoácidos essenciais, como, além disso, é rica também em minerais como ferro, zinco, tem vitamina B12, por isso que pessoas vegetarianas e veganas precisam fazer suplementação de vitamina B12, porque elas não conseguem na alimentação. As proteínas ajudam na síntese muscular e reduzem a fraqueza. Quarto alimento, leguminosas, tá? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. São ricas em proteínas, fibras, ferro, melhoram a circulação, melhoram a saúde dos músculos, tá? Então é uma excelente opção para você incrementar o seu consumo de proteína, da mesma forma que leite e derivados, que além da proteína tem cálcio, tem vitamina D, essenciais para ossos e músculos fortes. Então, iogurte natural, queijo, eu gosto muito do queijo feito com leite cru, tá? Porque ele guarda melhor os nutrientes que são perdidos no processo de pasteurização, e na hora de escolher o seu iogurte, vá sempre no natural, olhe os ingredientes.
Iogurte só precisa de 2 ingredientes, leite e fermento. Se tiver leite, amido de milho, açúcar, xarope de glicose, carragena, não sei o que lá, esquece, não compra. Vai no iogurte natural, ok? Essa é a melhor opção. Sexto alimento, folhas, tá? Rúcula, couve, espinafre. Geralmente quem tem problema na tireoide ou quem tem pedras nos rins, talvez precise evitar esses alimentos, mas eles são ricos em nitratos, que ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo e também o desempenho muscular. São ricos em magnésio, ácido fólico e vitamina K. Podem ser consumidos crus ou em saladas. Outra opção também, que não está na lista, mas eu vou falar aqui, é a beterraba, que é rica em nitratos. Sétimo alimento, oleaginosas. Lembrando que a beterraba, de preferência, deve ser consumida crua. Amêndoas, né? Sétimo alimento agora. Amêndoas, castanhas, nozes, são ricas em vitamina E, gorduras saudáveis como ômega 3, protegem contra inflamações, melhoram a circulação, mas não consumam em excesso, porque são muito calóricas e podem acabar aumentando o seu peso. Oitavo alimento é a quinoa, que é um grão rico em proteínas, que tem todos os aminoácidos essenciais, que é rico em fibras, magnésio, ferro, antioxidantes. Então a quinoa também pode ser uma opção para você incrementar as suas saladas e incrementar também o seu consumo proteico. E o nosso último alimento, que é a minha fruta preferida. Tô aqui, ó, jogando ela aqui, ó. Já viu qual é? Já viu qual é? Que fruta é essa aqui, pessoal, que eu tô jogando aqui de um lado pro outro? Que fruta é essa aqui que eu tô jogando aqui? De um lado pro outro. Sabe que fruta é essa? Adivinha aí que fruta é essa? Essa fruta aqui é rica em fibras, gorduras saudáveis, potássio, magnésio, vitaminas. Vai melhorar a sua recuperação muscular, prevenir a fadiga. Que fruta é essa aqui, pessoal? Tem gente que gosta de fazer vitamina, tem gente que gosta de fazer salada. Eu gosto de fazer um prato chamado guacamole, muito comum na culinária mexicana e da culinária da América Central como um todo. Que fruta é essa aqui, pessoal? Vantagem dessa fruta aqui, não exige pesticidas, tá? É uma fruta que tem poucos defensivos agrícolas. Costuma ser uma fruta limpa, extremamente nutritiva. Tem quem gosta de fazer uma vitamina com ela, né? Bater com água, fazer uma bebida refrescante, pode bater com cacau em pó sem açúcar para fazer um mousse, pode fazer como eu faço, né? Na forma do guacamole, picando uma cebola, um tomate, um alho, misturando tudo, botando um pouquinho de suco de limão e uma pimentinha para quem gosta. Fica a seu critério. Existem muitas formas de consumir o nosso querido abacate. Lembrando, pessoal, que fraqueza muscular, sarcopenia, vai aumentar o risco de osteoporose, aumentar o risco de fraturas, aumentar o risco de quedas muito grave na terceira idade, vai aumentar o risco de diabetes tipo 2. Por quê? Quando você perde músculo, o seu corpo não consegue captar o excesso de glicose circulando. Por isso que idosos desenvolvem diabetes tipo 2. Sem músculo, seu sistema imunológico fica fraco. Você fica mais vulnerável a infecções. E você vai perder a sua independência, a sua qualidade de vida, você não vai conseguir mais andar, você vai precisar de ajuda para fazer tudo. Fraqueza muscular não é um sintoma simples. Ela pode e vai comprometer a sua saúde como um todo. Incorpore esses alimentos, faça atividade física, tenha um estilo de vida saudável. Leia o meu livro, O Código da Longevidade, que aqui você vai aprender como prevenir, tratar e reverter doenças sem remédios, sem médicos, sem exames, de forma 100% natural, com hábitos que você pode iniciar agora mesmo e incluir no seu dia a dia, ok? Para adquirir o livro é muito simples, basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Lembrando que tem a versão física e a versão digital. Independente de qual você escolha, você não vai se arrepender de fazer esse investimento pequeno. R$ 39,90 na versão física, R$ 79,90 na versão... Desculpa, R$ 39,90 na versão digital, R$ 79,90 na
versão física. Você não vai se arrepender de fazer esse investimento na sua saúde, que é o que você tem de mais valioso. Então, pessoal, leia o Código da Longevidade. Pode ser a peça que estava faltando na sua saúde para você reduzir a dose do medicamento, para você ter mais energia, ter mais disposição e finalmente tratar da sua saúde, não apenas da sua doença. Porque como é que é agora que você vai no médico? O médico, se tem pressão alta, digamos. Aí está tomando lá a losartana. Aí, ok, tá tomando a losartana e não tá controlando a pressão. O médico vai falar que, minha senhora, meu senhor, vamos mudar o remédio. Ou vamos adicionar mais um remédio. Em vez do médico chegar para você e falar, olha, como é que tá a sua alimentação? Me fala. Como é que é o seu café da manhã? Ah, tá bom. Como é que é o seu almoço? Como é que é o seu jantar? O que você come entre as refeições? Quanto de água você bebe? Quanto de atividade física você está fazendo? Como está o seu sono? Como está a sua capacidade de controlar o estresse e a ansiedade? Pessoal, é isso que vai resolver a sua hipertensão. Não é o remédio, mudar o remédio, adicionar um remédio. Vai controlar o sintoma? Vai, mas não vai atuar na causa do problema, que é o seu estilo de vida, o seu hábito, as escolhas que você faz no dia a dia, os seus comportamentos. É isso que causa as suas doenças. Se você não mudar os seus comportamentos, as doenças vão continuar. Não adianta tomar remédio. O remédio vai controlar o sintoma ou a manifestação laboratorial, mas não vai resolver o problema, porque o seu problema não é causado por falta de remédio. O seu problema é causado por estilo de vida ruim, por hábitos não saudáveis. A partir do momento que você joga fora esses hábitos e inclui novos hábitos, hábitos saudáveis, hábitos positivos, as suas doenças vão iniciar o processo de reversão. Simples assim. Leia o livro. É isso que eu tenho para dizer para você. Clique aí, link na descrição, link nos comentários fixados. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, curta e comenta e também compartilhe esse vídeo para ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médico, ao hospital, a plano de saúde, a pelo menos terem acesso à informação, porque eu acredito que sim, a informação salva vidas. Informação de qualidade, verdadeira, salva vidas, e eu conto com você para essa informação que eu te passei hoje viralizar e juntos salvarmos muitas vidas. Não se vá, continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas para melhorar a sua circulação, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre um café da manhã excelente para quem é diabético. Não é um tchau, é um até logo que eu te vejo nesse vídeo aqui e nesse vídeo aqui.